Documento Jovem Pan. O documento Jovem Pan fala de uma das maiores crises sanitárias, econômicas e sociais que o mundo já enfrentou: a pandemia da Covid-19. 5 anos depois, vamos revisitar os primeiros momentos da doença, desde a descoberta do vírus até a expansão global, que alterou a história da humanidade. Momento de medo e incertezas. Para ser honesto, um vírus é mais poderoso na criação de agitação política, econômica e social do que qualquer ataque terrorista. O mundo começou aos poucos a saber de um vírus invisível que estava impossível de frear. A imprensa era o caminho para as informações, ainda sem detalhes. A China está sendo atingida por uma nova cepa de vírus responsável pelo surto de pneumonia no país, que já deixou um morto e dezenas de infectados. A infecção é da família da SARS, síndrome respiratória aguda grave, e foi identificada pela primeira vez no dia 31 de dezembro em Wuhan, cidade do centro do país asiático, com mais de 11 milhões de habitantes, e logo despertou temores sobre um ressurgimento da doença altamente contagiosa. A medicina tentava entender o que estava por vir, mas ninguém imaginava. Era o início de uma pandemia mortal. A gente terá outros casos, mas nesse momento a gente está então aguardando, fazendo monitoramento dos contactantes, para que o vírus não se espalhe. Esse é o trabalho dessa secretaria nesse momento. Mas ele se espalhou, e muito rápido. Há 5 anos, a Organização Mundial da Saúde recebeu um alerta que mudaria a história da humanidade. Surgiram vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. A notícia da OMS era o início do que se tornaria no ano seguinte a pandemia da Covid-19. Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. 11 de janeiro de 2020, autoridades de saúde da cidade de Wuhan anunciaram que um homem de 61 anos havia morrido devido a complicações de pneumonia. A revelação ocorreu depois que especialistas relataram números significativos de infecções ao longo de várias semanas com um vírus que mais tarde passou a ser chamado de SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Do H5K-CoV-2. É até difícil falar o nome dele, né? Mas na verdade isso é um vírus de vigilância. O que acontece? Esses vírus de vigilância sempre estiveram. Hoje é que a população consegue ter acesso muito mais rapidamente aos artigos científicos. Então, novamente, a China, novamente, Wuhan, novamente, morcego, a pessoa fala, vou ter outra pandemia. Não, é um vírus que foi, nessas vigilâncias de vírus, né, virais, percebeu que ele tem uma semelhança com o Covid. Ele consegue utilizar o mesmo receptor celular que o Covid. Traduzindo de uma forma bem clara, bem leiga, como se ele, para entrar na célula, utilizasse a mesma porta de entrada do vírus do Covid. Isso descoberto em laboratório, não quer dizer que em vivo, ou seja, no ser humano, isso realmente vá funcionar. Ele é muito mais parecido com outro vírus, o MERS, que foi lá em 2012, que teve uma epidemia numa região mais localizada ali na Arábia Saudita, então ocorreu isso aí. A primeira morte, então, veio da China. A quarentena em Wuhan foi decretada em 23 de janeiro. Foi anunciada ao exterior em redes sociais do governo chinês, inclusive em inglês, e restringia a circulação de quem entrava e saía da cidade. Há 38.800 casos diagnosticados do vírus, dos quais 8.204 são casos agudos. Um total de 4.740 casos foram curados e receberam alta do hospital. Há um total de 1.113 casos de morte pelo vírus. No Brasil, a informação demorou ao menos 2 dias para circular. Ainda com olhar cético,
para algumas pessoas na época. Com certeza isso aí vai afetar muito. Mas de que maneira vai ser o impacto, é só pagando para ver. Mas medo de verdade, não tem não. Mas o medo foi o primeiro sentimento que surgiu e logo deu lugar ao desespero, que aos poucos tomou conta do mundo inteiro. Em Wuhan, as ruas ficaram vazias. A cidade de 11 milhões de habitantes ficou isolada em uma tentativa de frear o avanço do coronavírus. Entre os moradores locais, o clima era de tensão. Trabalho em Xangai, mas minha cidade natal é Wuhan. Agora não posso voltar para lá. Os aviões estão em solo, os trens de alta velocidade estão suspensos, as pessoas têm medo da propagação da epidemia. A propagação do vírus foi devastadora e revelou um cenário letal. Nós não podemos considerar um vírus comum. Só que, ao mesmo tempo, nós já estávamos imaginando que não se tratava de algo comum quando grandes centros da China eram mantidos em isolamento. Quer dizer, era uma percepção de alta infectividade em relação até então os vírus presentes e que pegou um contingente grande de pessoas. E essa era a atenção que tinha que se ter para o vírus da Covid naquela época. O Brasil acompanhava com apreensão o noticiário internacional sobre o vírus naquela quarta-feira de cinzas, 26 de janeiro de 2020. Dias antes, os brasileiros se juntavam em blocos de carnaval. A preocupação não existia. Todo mundo tem que se proteger, claro, mas assim, não pode parar a festa por causa disso. Temendo o que poderia acontecer, a cidade italiana de Veneza cancelou seu tradicional carnaval, como forma de contenção ao avanço de um vírus. O país europeu tinha vitimado 3 pessoas e infectado outras 150. Nous nous sommes mis d'accord pour approfondir notre coopération au niveau technique, en particulier sur le... Concordamos em aprofundar nossa cooperação em nível técnico, em particular no reforço da coordenação, na detecção de casos e no reforço da comunicação. Sobre medidas sanitárias no ponto de entrada na União Europeia, sobre vigilância epidemiológica e sobre o fornecimento de equipamentos de proteção individual. Estou pensando em máscaras em particular. Sur ce dernier point, la France a soutenu les initiatives qui vont arriver de la Commission européenne qui pose les principes d'un marché public européen pour les équipements individuels de protection. Só que a evolução veio trazendo esse vírus mais perto. Quer dizer, ele deixou de ficar a revelia ali dessa questão de contenção, ele foi para a Europa, especialmente na Itália. E ele se alastrou da mesma forma. E num primeiro momento, o prefeito de Milão dizia assim, não, eu não vou fazer isolamento, eu não vou fazer restrição da circulação das pessoas, eu não vou fechar os estabelecimentos comerciais. Quando ele viu o número de contingente de pessoas que estavam sendo infectadas, ele falou, não, tem que voltar atrás nessas medidas, porque eu não vou dar conta do número de pessoas que estão sendo infectadas, mas já era tarde. A gente tinha muita essa questão de os casos estão na China, os casos depois estão na Itália. E a dúvida era o que vai chegar lá no Brasil, né? Se vai chegar no Brasil ou não. O que seria de real impacto, né? Como esse vírus chegaria aqui. E depois que quando chegou a gente viu que realmente era uma questão de saúde pública. As máscaras, que até então eram segurança só de profissionais da saúde, passaram a fazer parte do dia a dia do povo na Itália e em outros países que também já tinham contato com o vírus. Os primeiros casos e a crise da Covid-19 na China e em países da Europa mostram como seria aquele ano. No dia 26 de fevereiro de 2020, foi anunciado que um paciente de 61 anos havia dado entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com sinais compatíveis aos da doença. O homem, que tinha passado uma temporada trabalhando no norte da Itália, se recuperou bem,
Além do paciente atendido no Einstein, outros casos eram investigados. Além desses 132 casos, nós temos mais 213 casos em que os estados mandaram, os estados entendem que são casos suspeitos, mas nós não tivemos ainda tempo suficiente para fazer essa análise mais pormenorizada para poder dizer, ok, o Ministério da Saúde concorda que é um caso suspeito. A primeira questão eram as discussões, quer dizer, como ele não ficou internado, como que ele sai com essa máscara, ele tem o risco de contaminar as outras pessoas, e tudo aquilo tinha seguido todas as métricas propostas pela Organização Mundial de Saúde, como restrição, como a importância do uso de máscara, a importância de se ficar dentro de casa, inclusive sem contato com outras pessoas no ambiente domiciliar. Na época eram 14 dias que nós deixávamos. E só que ao longo do tempo nós fomos vendo outros casos. A confirmação do primeiro diagnóstico da doença, contudo, foi o estopim para que o Brasil entrasse de vez em uma corrida global capitaneada pela ciência na busca pela cura de uma doença fatal e misteriosa. Na verdade, a gente percebe que quando começou-se a perceber que esses casos e essa doença, a Covid-19, era uma doença que tinha um potencial pandêmico, ou seja, era uma doença que tinha chance de se transmitir para várias pessoas, os pesquisadores começaram a prospectar novas vacinas, porque a gente sabe que quando a gente fala de doenças que são causadas por vírus, faz muito sentido pensar na estratégia de vacinação, porque é a maneira de preparar o corpo para combater essas doenças virais, né? O surgimento do vírus sempre foi uma incógnita. A busca pela origem aponta dois caminhos: saltou de animais para seres humanos ou de laboratório chinês. Mas este ano, a China rejeitou a teoria de que a pandemia teria sido iniciada por um vazamento de laboratório. O assunto veio à tona depois que a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos disse que considera essa teoria mais provável. A conclusão de que um vazamento de laboratório é extremamente improvável foi alcançada pela equipe de especialistas conjunta China-OMS após visitas a laboratórios em Wuhan e em trocas aprofundadas com cientistas. Isso foi amplamente reconhecido pela comunidade internacional e científica. Até hoje são inúmeros questionamentos sobre o vírus. Mas a pandemia foi um tsunami que ceifou milhares de vidas e ainda continua a ser preocupante, segundo a Organização das Nações Unidas. A agência da ONU registrou no ano passado 3 milhões de casos em todo o mundo e 70 mil mortes. O número é 50 vezes menor do que as mais de 3 milhões de mortes contabilizadas em 2021, o ano mais letal da pandemia. Na conta da Organização Mundial da Saúde, 777 milhões de casos e 7 milhões de mortes por Covid-19 se acumularam nos últimos 5 anos. Embora a própria agência reconheça que o número real de mortes seja até 3 vezes superior ao estimado e ultrapasse os 20 milhões. Ao longo desses 5 anos, o Brasil teve 39 milhões de casos de Covid-19 confirmados e mais de 714 mil óbitos decorrentes do vírus, de acordo com o painel do Ministério da Saúde, que reúne dados das secretarias estaduais. O primeiro óbito aconteceu em março. Quer dizer, todas aquelas histórias que a televisão trazia, a televisão, o rádio, o jornal, longe, lá na China, logo depois a Itália, de repente nós tínhamos ela aqui no Brasil e já com um contingente populacional até que no final de março se define a obrigatoriedade, especialmente no estado de São Paulo, de se fazer um lockdown, impedindo realmente das pessoas circularem para que nós pudéssemos ter e garantir a segurança das pessoas. O avanço da doença em todo o mundo levou a políticas de confinamento e limitação de transporte e um caos generalizado na saúde pública. Foi aberto um comitê de contingência ao Covid, de enfrentamento ao Covid, trazendo a ciência para que ela sim pudesse entender e
pautar as ações de governo, fazendo com que a segurança da população fosse garantida. Mas, de novo, a prioridade aí era a saúde e a vida. Esbarrava em interesses políticos, esbarrava em interesses econômicos, porque claramente todo mundo queria manter o seu comércio aberto. O mundo fazia de tudo para se adequar a uma realidade com a qual ninguém estava preparado. Mudou muito a rotina, né? Então a gente ficou muito tempo em casa. Eu acho que a questão emocional abalou muito todo mundo. Você se sente um pouco... Não, você sente um pouco, não inútil, né? É uma palavra um pouco forte, mas sem uma função ali, né? Eu fiquei desempregada também nesse período. Então foi bem triste, assim, o emocional ficou muito mais abalado. E o medo também, né? A incerteza ali de todas as consequências da doença, se você estava, se você não estava. A primeira coisa que aconteceu na vida de muita gente foi a sensação de impotência. Então, nesse momento, as pessoas precisaram se ressignificar e cada um foi buscar suas ferramentas. Cada um usou a ferramenta que conseguia e podia na época. E realmente, é corpo são, mente sã e um ajuda o outro. De acordo com os médicos, o período ficou marcado por uma intensa discussão sobre o tipo de tratamento adequado e estratégias para impedir a disseminação do vírus. O Covid, ele trouxe, né, muitas incertezas, né, do ponto de vista médico, o que poderia ser feito, qual era a melhor conduta, ainda não tinha estudo científico suficiente. Fizeram uma série de tentativas, né, de medicamentos que depois se mostraram ineficazes, a gente realmente não sabia como lidar. A gente imaginava que o pulmão da Covid fosse igual ao pulmão da gripe, do H1N1, que era um pulmão mais molinho, que tolerava bem o ventilador, então as pessoas eram entubadas exatamente por isso. Mas e a dificuldade de extubar essas pessoas? Principalmente idosos, principalmente obesos, todos aqueles que tinham fragilidade da expansão por falta de músculos acabavam sendo um problema para serem extubados, acabavam complicando com infecções especialmente bacterianas, pneumonias, e morriam. Então não morriam muitas vezes da Covid, mas em complicação de. Isso, toda aquela questão, e aí, usa cloroquina, não usa cloroquina, usa o corticoide em que momento? Muitos usavam corticoide numa fase muito inicial, e aí se percebeu, não, se você usar numa fase inicial, você aumenta a quantidade de vírus no organismo, então não é para usar. Então, seguramente foi se entendendo e se colocando as coisas no lugar, entendendo que o corticoide devia ser usado só na segunda semana, nunca na primeira, que a intubação não faria bem, os catéteres de alto fluxo que proporcionavam cerca de 10 litros de oxigênio por minuto, davam essa possibilidade desses pacientes saírem melhor. E foi exatamente essa evolução que fez, e felizmente fez, com que todos os serviços estivessem muito melhor adaptados quando veio a segunda onda. O mundo parou. Mortes, ruas vazias, pessoas trancadas em suas casas, grandes e pequenas empresas de portas fechadas. O máximo que eu consegui arrecadar assim, em um mês naquela época foi R$ 1.500, muito pouco para se pagar, por exemplo, o aluguel. O aluguel do espaço, que naquela época estava girando em torno de quase R$ 9.000. Jairo tem um bar e precisou achar alternativas junto com o sócio para sobreviver na pandemia. Tinha feito um grande estoque, na cozinha a gente tinha feito um grande estoque também de congelados. E eu lembro que o lockdown lá durou 3 meses direto, né? E a gente teve a ideia, assim como outros bares também tiveram na época, de iniciar deliveries, né? Para mim foi inédito porque eu nunca pensei em trabalhar com delivery de coquetel. Governos de várias partes do mundo decretaram lockdown. A ideia
era diminuir a circulação do vírus para que os hospitais não ficassem saturados e os pacientes acabassem morrendo por falta de cuidados, equipamentos e remédios. Teve a crise do oxigênio, teve a necessidade de fazer hospital de campanha. Então foi um atropelo, né, para os médicos em especial, ter muitos pacientes e não saber exatamente aquilo que tinha que ser feito. Com o passar do tempo, foi se dando mais diretrizes, né? Então descobriu-se medicações, descobriu-se a vacina, então começou a ter uma forma de combater que a gente hoje em dia faz. Mas na época era uma coisa bastante desesperadora, porque era uma coisa completamente nova, uma infecção que acometia o mundo inteiro. A cidade de Bérgamo, na Itália, foi uma das mais afetadas nos primeiros meses de pandemia. Os números de mortes foram tão altos que o governo precisou acionar caminhões do exército para transportar os caixões aos crematórios de outras partes do país, já que o serviço funerário local ficou sobrecarregado. Sì, sono rientrate tutte le ceneri. Todas as cinzas dos falecidos cremados retornaram a Bérgamo. O trabalho que estamos fazendo, pelo qual agradeço aos nossos funcionários, é de assistência contínua a essas famílias. Estamos devolvendo as cinzas a elas e garantindo um mínimo de solidariedade com essas pessoas. De solidariedade com essas pessoas. Para absorver a demanda de casos, governos montaram hospitais de campanha e tendas provisórias. No Brasil, essas estruturas entraram em operação em cada canto do país. Naquele momento, eu comecei a trabalhar no hospital de campanha do Pacaembu. Então, o Hospital Albert Einstein fez a parceria com a prefeitura, eles montaram um hospital, que foi o primeiro hospital de campanha, e chamaram os médicos que tinham essa disponibilidade. Então eu fazia plantões no hospital do Pacaembu, né, que ficava dentro do estádio, e a gente recebia casos de moderada, leve complexidade e fazíamos então um atendimento para esses casos que eram atendidos primeiro em algum hospital da prefeitura, uma UPA, e depois eles vinham através da regulação, né, de leitos, até através disso eles chegavam até o nosso hospital. E aí a gente dava todo o suporte, né, fazia aquilo que a medicina sabia fazer naquela época, né? Entrar naquele hospital, que era uma coisa muito diferente, né, parecia uma nave espacial, era tudo branco, era uma coisa surreal, um hospital dentro de um estádio, era uma coisa muito diferente. E a forma, né, como a gente estava acostumado a lidar, que a gente tinha que entrar todo paramentado, que a gente parecia que estava realmente entrando numa nave espacial. Era uma coisa diferente de tudo que a gente já tinha visto antes. E foi uma experiência muito, muito única, né? Foi muito engrandecedora, foi uma experiência com certeza carrego para a vida, formei, enfim, amigos que eu carrego para a vida também, os outros colegas que trabalharam lá, foi uma coisa, um momento assim muito, muito diferente. Em tempo recorde, os cientistas se empenharam em uma corrida contra o vírus e desenvolveram as primeiras vacinas com base em novas tecnologias. Vamos lembrar que a vacina foi um marco incrível, e eu lembro exatamente o dia em que a Anvisa fez uma reunião com transmissão a nível nacional e parecia final de Copa do Mundo, né? A população toda querendo saber se a vacina ia ser aprovada e se finalmente a gente poderia se vacinar aqui no Brasil. Eu tive alguns pacientes que viajaram para os Estados Unidos, viajaram para o Caribe atrás da vacinação. Então esse turismo, inclusive de saúde, para ir atrás da vacina para quem podia, aconteceu e aconteceu com frequência, de tão importante que era você conseguir a vacinação. Então é fácil da gente entender que num tempo recorde, jamais visto no passado, nós conseguimos sair praticamente do zero até uma vacina que tinha sua segurança, que já tinha... ninguém pulou as fases dos estudos, mas os estudos foram feitos todos ao mesmo tempo, porque a gente tinha muita urgência e foi investido muito dinheiro para você ter logo uma vacina. Então, em menos de um ano, a gente consegue já ter licenciado pelas agências regulatórias uma vacina para poder ser aplicada no braço. E a partir daí a coisa muda, né? Nós estamos falando lá no início de 2021, né? Então a gente passa um ano que foi uma tragédia, 2020 mudou. Eu não conheço um brasileiro ou uma pessoa que não mudou a vida.
No final daquele ano, os primeiros imunizantes desenvolvidos pela Pfizer-BioNTech e Moderna foram aprovados para uso emergencial em diversos países, após ensaios clínicos. Em 8 de dezembro de 2020, a inglesa Margaret Keenan, na época com 90 anos, se tornou a primeira pessoa a receber uma vacina contra a Covid-19 fora dos testes clínicos. As primeiras versões dos imunizantes tinham acabado de receber a aprovação das agências regulatórias. No momento, a mulher falou com jornalistas. Contou que era um misto de sentimentos que vivia. Não sei como me sinto. É tudo estranho, é tão maravilhoso. Na verdade, isso é por uma boa causa. Então estou muito feliz por ter feito isso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou no dia 17 de janeiro de 2021 o uso emergencial da vacina chinesa Coronavac e da britânica AstraZeneca Oxford contra a Covid-19. Foram as primeiras a obter o registro no Brasil. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros, em um tempo, o menor e o melhor tempo, estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa. Confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. Desta forma, o país iniciou a campanha de vacinação com a Coronavac, produzida pela empresa chinesa Sinovac, em associação com o Instituto Butantan de São Paulo, a única das duas vacinas que estava disponível em território nacional, como explica Gustavo Mendes, diretor de qualidade e assuntos regulatórios do Butantan. Há mais ou menos a mesma época onde se anunciou a situação global de emergência, começaram as primeiras pesquisas e aí surgiram diversos tipos de tecnologia de vacinas diferentes, né? Diferentes empresas começaram essas pesquisas e essas iniciativas com diferentes formas de se combater, né? E aí uma delas foi a do Butantan, que foi uma parceria com a Sinovac, uma empresa lá da China que já pesquisava vacinas que são vacinas de vírus que a gente chama de inativado, que é pegar o vírus, isolar, matar ele, né, tornar ele um vírus morto, mas transformar ele numa vacina, preservar a sua estrutura para transformar ele numa vacina. Então essa foi a tecnologia usada pelo Butantan. A partir daí, a expectativa do povo por dias melhores começava. A gente está na expectativa, né, de que todo mundo seja vacinado e que todo mundo volte ao convívio social, né? Que possam, alguns até por falta de emprego estão passando fome, que possa o mundo voltar ao normal. É o que todos os brasileiros, eu acho que todo mundo espera, né? Contra um inimigo visível, a principal resposta que o Ministério da Saúde deu no enfrentamento ao vírus foi a vacinação dos brasileiros. Era o início de uma respiração menos difícil para o país. Acho correto, eu acho que já deveria ter aprovado, acho que demorou muito. Quem viu acontecer a maior campanha de vacinação da história do Brasil testemunhou o esforço diário de milhares de profissionais de saúde que chegaram a aplicar mais de 2 milhões de doses de vacina Covid-19 em um só dia. A vacina, ela é produzida a partir de o que a gente chama de banco. A gente tem um banco com aqueles vírus que são isolados, né, de pessoas contaminadas e que são transformados durante o processo de fabricação para que deixe de ser um vírus que cause a doença, mas que preserve a sua característica de estimular nosso sistema imunológico para proteger quando o vírus de verdade chegar. Então, esse processo de fabricação é um processo que a gente chama de um processo biotecnológico de inativação viral,
e que faz com que a vacina, então, seja uma vacina, nesse caso, né, nessa vacina que foi utilizada e disponibilizada pelo Butantan, fosse uma vacina que tivesse essa proposta de estimular a resposta. E como é uma vacina de vírus que a gente chama de inativado, ela foi pesquisada para populações de diversas idades, né? Então ela foi usada tanto em crianças quanto adultos e idosos com essa mesma perspectiva. Uma enfermeira do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, foi a primeira pessoa a ser vacinada no país. A aplicação ocorreu no Hospital das Clínicas de São Paulo. Mônica Calazans, na época com 54 anos, se voluntariou para atuar na linha de frente contra a Covid-19. O imunizante foi aplicado por Jéssica Pires de Camargo, enfermeira de controle de doenças e mestre de saúde coletiva pela Santa Casa de São Paulo. E estou muito orgulhosa de tudo isso, porque o meu nome está aí, no mundo inteiro. Mônica Calazans, 54 anos, negra e participante da pesquisa, e fui a primeira a ser vacinada. A vitória de hoje, o dia V da vacina, o dia V da vida é daqueles que valorizam e trabalham pela vida. E ao contrário, bem ao contrário, daqueles que nos últimos 11 meses flertaram com a morte. O momento marcou a vida dos brasileiros. Eu não tenho dúvida que foi um momento de grande emoção. Mas ao mesmo tempo que era um momento de grande emoção, e eu confesso que eu olhava ali, aconteceu no Hospital das Clínicas, no prédio de ambulatórios, eu falava, meu Deus, eu queria tanto eu poder vacinar minha mulher. Como eu disse, ela tinha comorbidades, eu falei, eu dou a minha dose para ela, mas eu não podia. Eu tinha que aguardar os ritos, inclusive para que eu, como médico, fosse, no momento certo, vacinado. Então aquele era um gesto de esperança, aquele era um momento de muita emoção que eu tenho certeza que não foi só comigo, mas com todas as pessoas que assistiram àquele momento. As coisas mais emocionantes que teve é a primeira pessoa que vacinou, a gente vê na TV, enfim. É aquela esperança que vinha que, olha, agora tem um caminho. Eu lembro que logo depois começaram a sair as listas de ordem alfabética, né, de quem ia ser vacinado, e você já sabia que ia ser vacinado na terça, na quarta, na quinta, você já estava com aquela sensação boa de agora que eu tomei a primeira dose, alguma coisa eu tenho de proteção, sabe? Esse foi o início, onde o Brasil começou a viver com um pouco mais de tranquilidade. As vacinas contra a Covid-19 mudaram a história da pandemia. Em maio de 2023, chegou ao fim o alerta de emergência de saúde pública que foi aceso pela Organização Mundial da Saúde. Apesar do fim do status de emergência sanitária de alcance internacional, o diretor-geral da OMS alertou que não se deve enfraquecer medidas preventivas e sistemas de saúde. This virus is here to stay. It's still killing. Esse vírus veio para ficar, ainda está matando e ainda está mudando. Permanece o risco de surgimento de novas variantes que causem novos picos de casos e mortes. A pior coisa que qualquer país poderia fazer agora é usar essa notícia como motivo para baixar a guarda, desmantelar os sistemas que construiu ou enviar a mensagem à população de que não há nada para se preocupar contra a Covid-19. To dismantle the systems it has built, or to send the message to its people that COVID-19 is nothing to worry about. A chefe técnica da Organização para a Covid-19 adotou o mesmo tom para o fim da emergência sanitária global. We can't forget the images of the hospitals, of the ICUs. Não podemos esquecer as imagens dos hospitais, das UTIs lotadas, das imagens de luvas médicas cheias de água morna que seguravam as mãos de nossos entes queridos que morreram, com profissionais de saúde garantindo que eles não morreriam sozinhos. Não podemos esquecer as piras de fogo, não podemos esquecer as sepulturas que foram cavadas. Não vou esquecer isso, nenhum de nós aqui vai esquecer, e isso nos impulsiona todos os dias a fazer melhor e a fazer mais. And that drives us every single day to do better and to do more. Durante o ano pandêmico surgiram as variantes da Covid-19, que são versões da doença
que surgem após mutações genéticas do SARS-CoV-2. Essas mudanças no genoma podem impactar na propagação e no potencial do vírus. A Covid-19 foi uma doença que se mostrou bastante adaptativa, digamos assim, né? Uma vacina, uma doença que o vírus foi mudando e as variantes foram aparecendo, né? Quem lembra da história vai se recordar que a gente começou com uma variante, depois começou a aparecer outras variantes, e nessas outras variantes foi identificada a necessidade de doses de reforço. Então, doses de reforço que foram inicialmente 6 meses após da primeira vacinação e depois começou a ser anualmente disponibilizado. E isso acontece porque o sistema imune precisa ser estimulado, né, mesmo considerando o fato de que as variantes surgem do vírus e que muitas vezes escapam daqueles anticorpos que foram inicialmente gerados. No fim do ano passado, um boletim Infogripe da Fiocruz chamou a atenção para a continuidade do aumento de Covid-19 no país, principalmente nos estados de São Paulo e Goiás. O crescimento de casos nesses estados está associado às ocorrências de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Tem pessoas que têm Covid praticamente assintomáticos, que resolvem comprar um teste, faz o teste e se assustam na hora que vê que está positivo, fala, nossa, eu estou com Covid. Tem pessoas, eu diria que a maioria hoje se encontra nesse grupo e nós estamos cheios de casos de Covid nesse momento. Então as pessoas começam com uma coriza, uma dor de garganta, sintomas respiratórios, leves, mas sintoma respiratório, dor no corpo, mal-estar, testa e é Covid. E tem ainda pacientes que são mais vulneráveis a ter Covid mais grave. Você imagina um idoso que já vive num limiar, quer dizer, já tem vários outros problemas, tem que tratar o coração, tem que tratar o pulmão, o rim já não funciona tão bem, ou seja, você pega alguém que já vive num limiar mais tênue, ou seja, qualquer infecção viral para ele pode ser um desencadeante de complicações, como hospitalização, pneumonia, etc. Então, a gente vê de tudo hoje com o vírus da Covid. Por isso que a gente insiste que as pessoas que têm indicação de vacinação, os grupos prioritários, devam se vacinar. Para os médicos, é fundamental reforçar a importância da vacinação, que é a melhor forma de prevenção e principal medida contra as formas graves da Covid-19. É muito importante nós lembrarmos a importância da vacina no nosso dia a dia, tanto para idosos quanto para adultos e para os jovens. Hoje nós temos vacina para dengue para jovens de 10 a 14 anos e nós tivemos 32% desses jovens apenas vacinados. Quando a gente olha uma segunda dose, 28% de vacinação. Portanto, essas pessoas não estão devidamente protegidas, imunizadas de uma doença que está aqui, ela já causa um processo de epidemia em vários estados e, mesmo assim, essas pessoas não são protegidas. E por que essas pessoas específicas da faixa de 10 a 14 anos? Porque depois dos idosos, em que a vacina até então não foi testada, é o segundo grupo com maior forma grave e fatal, ou seja, crianças morrem de dengue. São crianças que se expõem mais, vão mais na rua, jogam bola, empinam pipa, estão sempre se expondo mais. Então é fundamental protegê-las. Nós temos que entender que nós temos que garantir a nossa proteção e a proteção dos nossos filhos e netos. Eu acho que vale a pena te reforçar que as pessoas precisam entender que as vacinas são seguras e necessárias. Ainda há muita gente duvidando da capacidade das vacinas. Foram elas que nos ajudaram a diminuir a pandemia do Covid, que não existe nenhum remédio profilático para o Covid, vitamina D, ivermectina, né, que as pessoas, quando tiverem sintomatologia, sim, procurem tratamento e a indicação de tratamento para o Covid. Então, é muito importante ter esse conhecimento, essa disseminação para a população de uma forma geral. A vacina trouxe alívio, mas a pandemia deixou um cenário cruel. Mortes, famílias que não podiam se despedir dos entes queridos, empresas fechadas, desemprego, pessoas adoecidas mentalmente e um futuro chamado de novo normal. O
ideal é a gente olhar para trás com sabedoria. Aos poucos, o mundo foi tomando ritmo, mesmo que a passos lentos. A retomada da rotina depois da pandemia não foi a volta ao mundo como ele era. Foi necessário reinventá-lo. Todos mudaram uma série de hábitos para combater a expansão do vírus. O dia a dia precisou de adequações que foram do trabalho ao consumo, das relações interpessoais, à forma como se vive em sociedade. Entrando na questão do pijama, muitas pessoas deprimiram bastante porque elas acordavam, mesmo de pijama, passavam a ir trabalhar. Aquele processo que a gente tem, né, de acordar, ir no banheiro, se arrumar, trocar e pensar numa roupa, a gente vai lidando mais com a nossa autoestima e acreditando que aquele dia vai ser positivo. Então essa é uma forma da gente, inclusive, lidar com as dificuldades que a gente tem no momento de acordar. E quando a gente passou pela pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar de pijama. Não vou abrir a câmera, não tenho necessidade desse contato, eu só preciso fazer as minhas atividades. E aí o dia trocava pela noite e a gente ficava nesse loop, nesse ciclo. Isso adoeceu ainda mais as pessoas, ou seja, o isolamento social adoece a nossa saúde mental. A gente precisa do contato com outro ser humano para evoluir, seja cognitivamente, seja em termos profissionais, seja em termos assim de comparação de uma forma saudável, né? A admiração que a gente tem pelas outras pessoas contribui bastante para a gente evoluir e se tornar pessoas ainda melhores. Os efeitos colaterais da pandemia foram muitos. Sobreviver à doença e à economia foram tarefas árduas. Pós-pandemia trouxe impactos significativos, não só na economia brasileira, mas também na economia mundial. E esses impactos ainda são sentidos aqui no Brasil e no resto do mundo. Quando você tem dentro da economia, como aconteceu durante a pandemia, uma economia travada, você não tem praticamente oferta nem demanda, os mares você não podia transportar, você não podia vender o seu produto, você gera uma força, uma pressão de demanda brutal. Quando a economia reabre, você tem sim um impacto significativo na inflação. Esse impacto da inflação fez com que os bancos centrais do mundo todo elevassem as suas taxas de juros, uma política monetária contracionista, para poder combater a inflação. Estados Unidos, por exemplo, ainda sofre com o processo inflacionário, aumentou as suas taxas de juros e ainda luta para poder manter um patamar adequado de inflação. O Brasil também. O Brasil vem sofrendo com inflação, o Brasil vem sofrendo também com uma política monetária contracionista, com uma taxa de juros que pode chegar agora no início de 2025 a quase 15% ao ano, e também luta para poder manter a inflação em patamares adequados. A Europa não foi diferente, a Europa aumentou suas taxas de juros de forma significativa, mas foi a última região do mundo a resistiu a aumentar as taxas de juros, e os principais países da zona do euro ainda sofrem com o processo inflacionário. Milhares de famílias tiveram sua renda zerada ou cortada pela metade, levando pessoas que antes se sustentavam com seu trabalho ou negócio a um estado social e financeiro altamente crítico. Aqui no Brasil, a gente pode destacar também o endividamento recorde das famílias, né? A gente tem hoje um endividamento, classe média baixa, né? Se a gente for analisar sob perspectiva, um endividamento recorde. 80%, 90% das famílias aqui no Brasil podem ser consideradas tecnicamente endividadas ou superendividadas. Diversas atividades não essenciais, como academias, shopping, bares, restaurantes, comércios de rua, tiveram que fechar as portas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que durante a primeira onda da doença, até junho de 2020, mais de 716 mil empresas encerraram suas operações, sendo 99,8% delas de menor porte. De acordo com economistas, esse impacto resultou em uma perda excessiva de estoque de capital. No caso dos superendividados, é quando você realmente não tem nenhum espaço mais na sua renda, a não ser para pagar dívidas. Esses impactos, eles podem durar mais 5, 10 ou 15 anos, dependendo da forma como o governo e o Banco Central
vão atacar os processos inflacionários. A questão do emprego ela acaba sendo um reflexo importante. O Brasil teve uma capacidade de recuperação de emprego nos últimos anos, mas nem todos os países tiveram essa mesma sorte. A Argentina, alguns países da América Latina e alguns países da zona do euro ainda sofrem com o alto índice de desemprego. Eduardo é diretor de eventos corporativos. A empresa expandia cada ano. Era um momento de comemoração. A gente tinha uma demanda muito intensa para eventos de negócios corporativos, principalmente convenções, congressos, eventos de treinamento interno, simulados de emergência. Então eram eventos que tinham uma demanda muito intensa, né? Nós tínhamos um calendário muito frequente, muito forte. Mas a pandemia chegou, deixando um rastro difícil de digerir para o empresário. Todos os nossos eventos foram cancelados. Totalidade. Então eu não tinha qualquer evento e qualquer sinalização de um evento futuro, né, que fosse acontecer num curtíssimo prazo. Então a gente não enxergava qual era a luz do fim do túnel num cenário caótico que a gente estava vivendo, né? E isso não é só a minha empresa, só a Panda. Isso foi do setor. Grandes agências, né, de eventos, elas não sobreviveram à pandemia. Então a gente teve uma incidência muito grande do setor de empresas que realmente não tiveram fôlego para superar esse hiato que a pandemia nos impôs. Uma pesquisa do Sebrae, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Eventos e a União Brasileira dos Promotores de Feiras, realizadas entre 14 e 22 de abril de 2020, mostra que a pandemia impactou 98% das empresas do segmento. Para driblar os efeitos da crise, 35% dos empresários ouvidos negociaram crédito para realizar futuramente os eventos cancelados. O levantamento mostra também que a maior parte das empresas colocou seus funcionários para trabalhar online, enquanto outras deram férias. Na prática, o que aconteceu foi que as grandes empresas estavam mais bem preparadas, né? Porque você teve uma interrupção do fluxo de negócios bastante forte. Isso fez com que muitas empresas, veja, né, se você tem os negócios que foram muito impactados, por exemplo, restaurantes, né, negócios que eram muito dependentes de presença física. Quem não tinha capacidade de endividamento, quem não tinha linha de crédito, teve problema. O setor de eventos registrou prejuízo de 270 bilhões com a pandemia do novo coronavírus. As perdas levaram ao desemprego de 3 milhões de pessoas. A nossa expectativa era que a gente ficasse cerca de 30 dias em home office, né, até as coisas, vamos dizer assim, desanuviarem, né, até ter um pouquinho. E, na verdade, foram cerca de 6 meses que a gente ficou basicamente em home office, né? Então, a expectativa nossa era para 30 dias e acabou sendo de 6 meses e a gente voltou, né, para um formato híbrido com altos protocolos de segurança e assim, a pandemia para a gente foi realmente um momento talvez o mais crítico que a Panda tem nesses 44 anos de história para todas as empresas, né? Um ano desafiador para se reinventar e sobreviver. Nós nos vimos com 2 opções: sentar no chão e chorar em desespero, ou de alguma forma nos reinventarmos, né? Essa era uma das 2 opções que nós tínhamos e obviamente escolhemos a segunda. Né? O setor foi muito interessante porque o setor se uniu, né? A gente fez um movimento muito forte em todas as empresas de eventos, de fornecedores, para buscar alternativas, buscar soluções. A Panda foi protagonista, a gente montou uma cartilha de protocolos de segurança em eventos para a gente aplicar e conseguir retomar os eventos com segurança, né? Num momento em que já começava a haver a vacinação, as pessoas já começavam a ter um pouco mais de segurança em relação à convivência, a sair de casa. E esses pequenos passos, né, nos ajudaram a sobreviver. A gente lançou o desafio para todos os nossos colaboradores para pensar ideias e soluções que pudessem ser alternativas durante a pandemia e no pós-pandemia, né?
E desses pandas inovadores, que todos se envolveram, engajaram, motivados, a gente tirou alguns projetos que, inclusive, foi que é o E-Mineração, que foi um evento de grande sucesso, né, que o nosso cliente IBRAM abraçou, e que era realmente um evento disruptivo virtual. Esse foi um momento que a gente realmente procurou reagir e não ser desesperado, ficar e realmente que nos colocaria numa situação de inércia, de mobilidade, que seria o pior dos cenários no momento de crise, né? Então a gente conseguiu achar essa luz no fim do túnel, buscando essa força interna nossa. Uma força que cada cidadão buscou para reagir. O novo normal começou a ser moldado em todos os segmentos. Além de transformar a rotina, segundo os especialistas, o isolamento promovido pelo combate ao Covid também causou e agravou os problemas psicológicos. O impacto emocional das perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a instabilidade no trabalho aumentaram o nível de estresse e sofrimento psíquico dos brasileiros. E além da questão relacionada com o isolamento, o fato da gente estar mais introspectivo, a ausência desse contato, fez a gente olhar muito para dentro e talvez exaustivamente olhando para dentro, né? De uma forma mais angustiante, a gente passou só a enxergar os problemas. Então a saúde mental, se a gente olhar da população, ficou em níveis alarmantes, né? Quadros de ansiedade, quadros de depressão. Como que a gente tinha a válvula de escape em relação à ansiedade? Quais são as coisas que a gente precisa para atenuar uma ansiedade? O mundo ainda não se recuperou do efeito da pandemia na saúde mental. O Brasil é considerado a nação mais ansiosa do mundo e a quinta mais depressiva, segundo a Organização Mundial de Saúde. De acordo com o relatório internacional, mais de 1/3 dos brasileiros está angustiado e os jovens com menos de 35 anos são os mais afetados. E a depressão, a ansiedade, as doenças que atingem a nossa mente estão vindo com tudo, porque o ser humano realmente se deparou com uma realidade e muitos não souberam pegar o caminho de volta. Então tem muita gente ainda perambulando sem saber onde ir. Isso é uma coisa que estamos percebendo. Basta você realmente abrir a porta da sua casa e olhar para fora. Às vezes não é a realidade da sua família, mas é a realidade da maioria das pessoas. Então precisamos entender essa realidade para dar subsídios para essas pessoas se reencontrarem. Eu acredito na terapia. Eu acredito que você dando subsídio para ela se reconhecer, se reencontrar, ela vai conseguir achar o caminho de volta. Nós percebemos que quando você sabe que aquela seta é a melhor, você consegue voltar. Porque se você não sabe reconhecer qual que é a seta que vai te trazer de volta, você continua perdido. E as pessoas, quando estão perdidas, não sabem nem reconhecer. É como estar perdido no seu bairro ou num bairro desconhecido. 5 anos depois, e as sequelas da pandemia. Sequelas que avançam também sobre as negociações políticas. A OMS tem movimentado uma campanha para destravar um tratado sobre preparação contra futuras pandemias. O que a gente sempre espera é que vivenciamos anos muito difíceis, em todos os aspectos. Difíceis, inclusive, na relação interfamiliar, com os amigos, porque nem todo mundo pensava igual. Tinha gente que achava um absurdo não ir para a rua e tinha gente que achava um absurdo ir para a rua. Então foi um momento muito difícil para todos nós. E claro, a gente faz votos que a gente não passe pela mesma situação no futuro. Que nós teremos novas pandemias, eu não tenho a menor dúvida. A gente só não sabe quando e nem qual agente. Mas a gente precisa ter aprendido alguma coisa com o que a gente vivenciou nesses últimos 5 anos. O objetivo é preparar todos os países para futuros agentes com potencial pandêmico, sejam novos coronavírus ou qualquer outro agente ainda desconhecido, segundo cientistas, apelidado de doença X. O documento Jovem Pan fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas, não esqueça, estamos em todas as plataformas digitais. Uma ótima noite para você e até mais.
Oferecimento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.